Olá pessoal, sou o professor Bruno Rodrigues e preparei uma aula de desenvolvimento SQL para falar sobre restrições ou constraints. Restrições servem para manter os dados dos usuários restritos, como o próprio nome já diz, evitando assim que dados inválidos sejam inseridos no banco de dados, garantindo assim a integridade do banco de dados, ou tentando garantir a integridade dos dados inseridos, né? Dentro das restrições que vamos discutir aqui, vamos falar sobre primary key, restrições do tipo not null, unique, check e foreign key. Restrições do tipo primary key. Primary key é a chave primária de uma coluna que vai identificar cada registro desse banco de dados. A gente já conversou sobre isso em algum outro vídeo, que eu vou deixar no final para vocês acessarem, quando a gente fala sobre modelos relacionais. E ele tem que ter algumas características como ser único, ser um valor único, e não pode ser um valor igual a zero. Né? Normalmente, quando a gente olha no modelo conceitual, o nosso primary key é o equivalente ao nosso atributo identificador do modelo de entidade e relacionamento. Restrições do tipo not null. Null é quando a gente tem a ausência de um valor. Se a gente deixa um campo em branco, a gente fala que aquele campo é null. Not null é quando a gente não quer que nenhum campo fique em branco, ou seja, é um campo obrigatório. Quando você preenche um cadastro na internet, alguma coisa desse tipo, e lá tem uma informação do tipo, esse campo é obrigatório, provavelmente no seu banco de dados vai ter uma informação do tipo not null. No caso aqui eu tenho nome e data de nascimento como not null, eu estou informando que esses campos devem ser obrigatórios. Restrições do tipo check. A restrição do tipo check, ela define uma condição que deve ser atendida em cada registro da tabela. Então, toda vez que eu for inserir um dado na minha tabela e esse dado, essa coluna tiver uma restrição do tipo check, ele vai verificar o dado que foi inserido, vai verificar se está de acordo com as restrições que você criou e a partir daí ele valida ou não o dado. Por exemplo, eu posso definir que um campo estado civil só aceita informação casado ou solteiro. Qualquer informação fora disso vai gerar um problema para analisar os dados, então eu não permito isso. Eu posso criar um esquema de notas de professor, forçando que notas digitadas têm que estar entre 0 e 10 para evitar que o professor digite algum valor errado. Se eu estou fazendo um site com conteúdo restrito para menores de 18 anos, eu só aceito que cadastro de pessoas com mais de 18 anos e por aí vai. Aqui eu tenho alguns operadores que podem ser usados na minha restrição do check, que é o igual, diferente, maior, menor, o in e o between. Eu vou deixar um texto no blog, que eu vou deixar o link para vocês, e vocês podem ver como são usados esses operadores na restrição do tipo check. Restrições do tipo unique. Uma chave única é uma coluna que ela tem características muito similares à minha chave primária. Né? Ele é um valor único, né? Não se repete dentro dos registros e não pode ser zero. Só que eu não uso ele como chave primária. Então eu posso definir um campo como único e aumentar a confiabilidade do meu banco de dados. Por exemplo, quando eu vou fazer um cadastro de um aluno, normalmente um aluno tem um número que identifica ele na faculdade, geralmente é um número de RA, e para garantir que um aluno não seja cadastrado duas vezes com RA diferente, eu posso definir o CPF dele como único, e aí toda vez que eu for inserir um registro, ele vai checar aquele campo de CPF e ver se aquele valor já não foi digitado para algum outro registro já inserido. Restrições do tipo foreign key são as nossas chaves estrangeiras e elas que são responsáveis por estabelecer as relações entre as diferentes tabelas. Ela sempre vai ser a chave primária de uma tabela que vai passar para uma outra tabela como chave estrangeira. Mas a explicação sobre chave estrangeira, eu tenho um outro vídeo também que já fala sobre isso, depois no final eu indico os vídeos. Dentro aqui eu tenho uma tabela fornecedores, uma tabela produto, essa relação gerar uma chave estrangeira e esse cara que vai fazer a restrição da chave estrangeira. Principal característica, uma chave estrangeira tem que existir na sua tabela de origem. No caso aqui, olha, coloquei produtos, inseri alguns produtos, fornecedor ensinei alguns outros fornecedores, e a última coluna aqui é a minha chave estrangeira, onde eu indico através do código da chave primária quem que é o fornecedor daquele produto. Então a Stella Atois, por exemplo, é o fornecedor 1, que quem fornece ele é o fornecedor Ambev. A vodka é o meu fornecedor número 4, ou seja, olhando na tabela fornecedores, o Martins. Em resumo, eu tenho as restrições aqui not null,
inserção obrigatória numa coluna. Unique recusa valores já inseridos. Primary key define quem é a chave primária. Foreign key é a chave estrangeira. E o check especifica os valores que vão ser digitados. Aonde eu devo definir as restrições? Eu vou definir as restrições, como o próprio nome diz, na definição de dados. Ou seja, quando eu estou criando uma tabela. Eu posso criar a tabela. No momento que eu crio cada um dos campos dessa tabela, eu já defino as informações de restrições na mesma linha onde eu estou criando cada um dos atributos dessa tabela. Onde aprender mais? Eu tenho alguns livros que eu deixo como referência. Eu tenho um livro aqui, Use a Cabeça com SQL. É um livro bem didático, um livro bem simples para quem está iniciando. O livro de banco de dados da França Goya e Pulga. É um livro dedicado ao 11G, o Oracle 11G, que é o que eu utilizo nas minhas aulas. E eu tenho vários conteúdos no blog. Outros conteúdos também eu vou deixar aqui um link para os vídeos que eu já gravei sobre modelo relacional. Vocês podem acessar e aprender um pouco mais sobre o assunto. Espero que eu tenha ajudado vocês e bons estudos.